Estatuto da Criança e do Adolescente, Simulado Comentado, IDCAP, Noções de Direito, ECA. Seja muito bem-vindo, meus caros! Vamos lá resolver umas questõezinhas marotas acerca dessa matéria linda que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Lembrando, obviamente, que o nosso foco aqui é a banca. A banca, gente, sobre esse tema, ela trabalha muito eu digo assim, ela vai dentro do campo da tranquilidade, tá? Ela não adentra em nada polêmico, ela não conta muita história da carochinha, então ela trabalha muito ali na segurança, né? Tranquilidade e segurança, tá? A metodologia da banca, obviamente que ela quer entender, né, efetivamente privilegiar o candidato preparado. Então, vamos nas nossas questões, vamos verificar como que a banca trabalha as questões. Então, temos ali, primeira questão, olha lá. A liberdade assistida, olha só, é uma medida socioeducativa, né, gente? Liberdade assistida consiste em uma medida socioeducativa aplicada a adolescentes que cometeram atos infracionais, diferente da privação de liberdade. Opa, o que a banca está dizendo aqui, gente? A liberdade assistida é aquela medida em que o adolescente vai ser acompanhado por alguém. Diferentemente, quando ele fala ali privação de liberdade, ele está falando, olha, a liberdade assistida é diferente do regime de internação. Internação. Essa medida permite que o adolescente continue vivendo na comunidade, mas sob acompanhamento e supervisão de orientador designado pela Justiça. Gente, olha essa banca, olha quanto... E ela não entrou na questão ainda, tá? Ela fez um introito, né? Ela falou, olha, nós temos uma medida prevista lá no ECA que diz que o adolescente será acompanhado por alguém, esse alguém designado pela Justiça. Medida essa totalmente diferenciada daquela que priva o adolescente de liberdade. Por quê? Porque essa, o adolescente, ele continua a conviver com a sociedade. Agora vamos à questão. Conforme o artigo 118 do ECA, a liberdade assistida será aplicada quando for a medida mais adequada para acompanhar, auxiliar e orientar o adolescente. Para isso, um orientador capacitado será designado, podendo ser indicado por programas sociais. De acordo com o artigo 119, cabe ao orientador sob supervisão da autoridade competente. Dios santo, hein? Dios santo! Então, primeiro a banca explica. Faz um introito acerca da medida, depois ela explica na literalidade o que é medida, mas na verdade ela quer saber assim, ó, quais são as atribuições desse orientador que vai acompanhar esse adolescente. Marota, hein? Por quê? Porque numa prova, gente, a gente tem o fator tempo, tem o fator psicológico. E aí você fala, meu Deus do céu, e detalhe, né? É uma questão um pouquinho trabalhosa, né? Por quê? Porque ela é em itens. É uma questão trabalhada em itens. E detalhe, vem cá. Essa questão foi replicada pela banca em concursos diferentes. Ou seja, ela gosta. E assim, gente, copiou. Tipo, Ctrl+C e Ctrl+V na cara dura, entendeu? Então, atentem a essa questão. Eles disseram assim, nossa, foi uma questão tão bem elaborada, vamos privilegiar a pessoa que elaborou essa questão. E ó, trouxe essa questão em 2024, trouxe a questão em 2025 por 2 vezes em concursos distintos. Ou seja, a banca gosta dessa questão. Vamos lá nos itens agora, né, gente? Então, compete a esse orientador que está acompanhando o meu adolescente. Promover socialmente o adolescente e sua família, fornecendo-lhes orientação e inserindo-os, se necessário, em programa oficial ou comunitário de auxílio e assistência social. Perfeito. Supervisionar a frequência e o aproveitamento escolar do adolescente, promovendo inclusive sua matrícula. Fechou. Diligenciar no sentido da profissionalização do adolescente e de sua inserção no mercado de trabalho, também bonitinho. Diligenciar não é obrigatório, diferentemente do regime de semi-liberdade, tá? Logo, todos os nossos itens estão corretos. Sequência da letra B de Brasil. Justificativa, como no próprio comando já está descrito, artigo 119.
Ok com essa questão? Vamos para a próxima. O Estatuto da Criança e Adolescente estabelece que a proteção e desenvolvimento integral dos menores são responsabilidades compartilhadas entre a família, a sociedade e o poder público, garantindo prioridade na formulação de políticas públicas. Analise as afirmativas a seguir. Gente, a banca gosta de itens, né? Vocês estão pegando aí a metodologia da banca? Ela não necessariamente traz questões objetivas de cara, numa múltipla escolha. Não. Ela quer que o meu candidato ele leia. Ela quer que o candidato preste atenção. E eu sempre digo nesse sentido, gente, que é uma banca que privilegia o candidato preparado. Preparado não só de conhecimento, preparado mentalmente. Porque às vezes isso desestabiliza o candidato na hora da prova, concordo? Começa a ler e fala, gente, quanta coisa, não dá tempo, e nananã. Começa a pirar o cabeção na hora da prova. Não, não pire o cabeção. Se concentra, respira e faça a leitura tranquilamente. Serenidade nessa hora é importante, tá? Então vamos lá. Item 1. O ECA determina que a família, a comunidade, a sociedade e o poder público têm o dever de garantir com absoluta prioridade os direitos fundamentais das crianças e dos adolescentes. É o princípio que regula o ECA além da proteção integral. Logo, essa informação está correta. Nós temos essa informação lá no caput do artigo 4º. 2. A legislação prevê a precedência de atendimento às crianças e adolescentes nos serviços públicos ou relevância pública, assegurando prioridade no acesso. Sim, essa é uma regrinha basilar do ECA. Prioridade. Informação correta, artigo 4º, em seu parágrafo único. 3. O direito à proteção e ao socorro em situações de risco é condicionado à comprovação de vulnerabilidade socioeconômica da criança e do adolescente. Essa informação está errada, porque, nossa gente, qualquer pessoa tem direito a esse atendimento, é um direito universal, inclusive trazido na própria Constituição Federal, tá? Então, errada essa informação, não precisa provar nada. Portanto, né, temos o item 1 e 2 corretos, sequência da nossa letra C de coração. Tudo bem? Olha essa banca, minha gente. Vamos lá. De acordo com o Estatuto da Criança e Adolescente, os pais, os integrantes da família ampliada, os responsáveis, os agentes públicos executores de medidas socioeducativas ou qualquer pessoa encarregada de cuidar de crianças e adolescentes, tratá-los, educá-los ou protegê-los, que utilizem castigo físico ou tratamento cruel degradante como formas de correção, disciplina, educação ou qualquer outro pretexto, estarão sujeitos, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, a algumas medidas específicas. Essas medidas serão aplicadas conforme a gravidade do caso e incluem. Gente, aqui nós estamos tratando do artigo 18A, que erroneamente, quando foi alterado o ECA nesse sentido, vocês sabem que quando tem uma letra maiúscula do lado do artigo, nós tivemos uma atualização no artigo, né? Então, no ECA a gente tem o artigo 18, e aí o 18A e o 18B. O 18A falou assim, ó, nós, Estatuto da Criança e Adolescente, proibimos você, pai, mãe ou responsável pelaquela criança ou adolescente, de aplicar qualquer tipo de tratamento cruel ou degradante com a justificativa que está educando. Erroneamente eu falei por quê? Porque as pessoas falaram assim, ai, no Brasil foi publicada a lei das palmadas, não pode bater em criança e adolescente. Gente, não está escrito que não pode bater. Ai, professora, então você é a favor de violência contra criança e adolescente? Gente, por favor. É até uma questão cultural. Vejam, se nós observarmos, você não, né? Você que é integrante aí da geração Z, você já é jovem. Mas se você olhar os seus pais, os seus avós, provavelmente eles passaram por uma cultura em que a educação, sim, as pessoas apanhavam. Eu não sou da geração Z, né, gente? Então, sim, eu apanhei bastante, mas também eu aprontei muito. Aqui o legislador, ele está trazendo a questão da punição exagerada, de ser absurdo, tá? É uma questão fora do limite.
Por isso que o legislador, inclusive, ele explica o que é tratamento cruel. Ele explica o que é um castigo físico. Ele explica o que é um tratamento degradante. É sempre o excesso, que vulgarmente as pessoas chamavam na época, né? A gente via, né? Programas, telejornais dizendo, é a lei das palmadas. Errado, tá, gente? Não é a lei das palmadas. Aqui, o legislador, ele proíbe o excesso. E aqui também é importante pontuar que o Estatuto da Criança e do Adolescente institui essas medidas como medidas administrativas. Mas quem o fez, o responsável por esse tratamento cruel degradante, por exemplo, ele também vai responder na esfera civil, né? Se alguém quiser aí relacionado a dano, e na esfera penal porque é tipificado como um crime. Imagina que lesionou a criança ou adolescente. Tudo bem, gente? Então aqui é o excesso. Quais são essas medidas que cabem aqui? As medidas, então, aqui o que está descrito na nossa questão aqui, que eu digo que é o comando da questão 18A, quando ele pede as medidas específicas, né? As medidas específicas previstas no 18B. Essas medidas são encaminhamento a cursos ou programas de orientação, sim, advertência, sim, garantia de tratamento especializado à vítima também. Portanto, gente, o comando correto é aquela que traz todas corretas, item 1, 2 e 3, letra C de coração, lembrando a justificativa 18B. Tudo bem, minha gente? Derradeira aqui. Olha, essa ficou mais fácil, hein? Essa, ó, objetiva e não trazida em itens. O Estatuto da Criança e Adolescente, o ECA, sob a forma da Lei 8.069 de 90, artigo 67, diz que o adolescente empregado, aprendiz em regime familiar de trabalho, aluno de escola técnica, assistido em entidade governamental ou não governamental, é vedado trabalho em algumas situações. Dentre elas, marque a alternativa correta. Mal feita a questão, né, minha Zé? Vai combinar que esse comandinho aqui tá meio truncado, mas enfim, né? Lembrando, gente, que o ECA e outras legislações autorizam o adolescente a trabalhar. Ou ele começa a sua vida como aprendiz, e o aprendiz é a partir dos 14 anos, mas lembrando, para ser aprendiz necessariamente tem que ter vínculo com uma instituição escolar, ou ele pode trabalhar a partir dos 16 anos, sendo emancipado ou não. Emancipado é a mãe vai lá e emancipa ele para fins trabalhistas e comerciais. É só para isso que existe a emancipação. Ou ele vai lá no seu primeiro emprego, traz o contrato de trabalho, mãe, pai ou responsável assina autorizando esse adolescente a trabalhar. Adolescente trabalhador, tá? A diferença entre o aprendiz e o trabalhador é que o aprendiz exige que esteja estudando. O trabalhador a partir dos 16, não. Eu sei que é feio falar isso, né? Mas é o que diz a lei. Lembrando que aprendiz ou trabalhador, ele continua sendo um menor de idade. E o menor de idade, gente, ele é proibido de trabalhar em algumas atividades. Quais sejam? Serviço perigoso, insalubre, penoso, noturno, atentatório à moral aos bons costumes, tá? Então, colocando em risco a saúde, a vida, a sua integridade. O resto pode. Né? E aqui está perguntando assim, qual é vedado trabalho em qual situação? É proibido o meu adolescente trabalhar em qual situação? Trabalho em local que não permita acesso à internet. Porque para um adolescente isso deve ser a morte, né? Mas não é essa. Trabalho em local insalubre, ou seja, coloca a sua saúde em risco. Trabalho em local que permita a frequência à escola. Por favor. Trabalhe em local desprovido de transporte público noturno. Lembrando que adolescente não pode trabalhar à noite. Logo, gente, a proibida é em local insalubre. Justificativa está trazido ali no próprio comando da questão, artigo 67, mas sobre a insalubridade, inciso 2. Tudo bem, minha gente? Olha só, então, como a banca se comporta em relação a essa matéria. Finalizamos por aqui. Espero ter contribuído para o seu estudo. Força, fé e foco. Estamos juntos. Tchau.